Olá, meus irmãos. Vamos então, seguindo aqui com o segundo bloco da nossa aula, examinando o livro de Joel. É um livro que eu recomendo que os irmãos leiam. A leitura é rápida porque ele só tem 3 capítulos, tá bom? E o contexto desse livro de Joel, do profeta Joel, é o seguinte: a nação de Israel, ela está sendo afligida pelo jugo estrangeiro, tá bom? Deus está castigando Israel por causa da infidelidade de Israel. Deus permitiu que ela fosse subjugada por nações estrangeiras, começando ali com a nação da Babilônia, o famoso exílio da Babilônia. E o profeta Joel, ele está anunciando que isso está acontecendo porque Deus está trazendo esse juízo sobre Israel, mas ele aponta um período futuro, um tempo futuro na história, quando Deus vai pegar todas as nações que estão ao longo do tempo, ao longo dos séculos, afligindo o povo de Israel, e vai julgar todas essas nações, que são nações rebeldes a Deus, são nações violentas, que não aceitam a soberania de Deus governando sobre elas, e vai chegar um tempo na história em que Deus vai reunir essas nações numa guerra, numa tentativa de guerra contra Israel, e nesse momento Deus vai intervir, vai destruir os exércitos dessas nações. A gente já viu isso nos textos ali de Ezequiel, e Deus vai promover uma grande salvação para o povo de Israel. Naquele tempo, todo Israel daquela geração será salvo, todos virão a crer na pessoa do Rei, do Senhor Jesus. E ele ali vai começar o seu reino milenar, exercendo esse juízo sobre as nações. Esse é o dia do Senhor, a Bíblia chama assim a esse dia. Aqui no capítulo 1 de Joel, não vamos ler porque senão vai demorar um pouco essa aula, mas é falado aqui, é citado o dia do Senhor, e depois a gente vai ouvir o áudio aqui do capítulo 2 e um trechinho do capítulo 3 para enfatizar bem isso. Se os irmãos não entenderem isso, os irmãos não vão compreender o que aconteceu em Atos 2, tá bom? E como eu já disse, se você não sabe interpretar as escrituras, você vai cometer erros que vão distanciar você da verdade, você pode se tornar uma pessoa frequentadora de seitas, e nós não queremos isso, tá bom, irmãos? Então aqui no capítulo 1, está aqui o versículo 14 e 15. Ó. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Isso Joel está falando para o povo fazer lá no futuro, nesse dia do Senhor. Ah, aquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Então o que o Joel está anunciando é o seguinte: olha, nós, Israel, estamos vivendo aqui o juízo de Deus, só que nós somos o povo santo. E as nações que estão nos afligindo, um dia elas serão destruídas por meio do juízo vindouro do Senhor, tá bom? Indo aqui agora para o capítulo 2, irmãos, mais uma vez, você leia esse texto com calma em casa, leia todos os capítulos, mas nós vamos passar a leitura aqui de todo o capítulo 2, depois o comecinho do capítulo 3, para o irmão entender o que está sendo profetizado aqui por Joel. Deixa eu soltar aqui o áudio. Toquem a trombeta em Sião, dê um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles, um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros,
Cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. Sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Irmãos, só um parênteses aqui, tá? Então, o profeta está descrevendo os exércitos inimigos, tá? E agora ele passou a descrever o exército do Senhor. São dois exércitos separados, tá bom? Esse versículo aqui está falando, ó, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Ele estava descrevendo antes os exércitos estrangeiros, os exércitos inimigos. Como é grande o seu exército? Como são poderosos os que obedecem à sua ordem? Perceberam a distinção? Então tem o exército daqueles que são salvos, daqueles que se submetem à vontade de Deus e se submetem ao governo do Senhor, aquele que manda na igreja, aquele que manda no Israel espiritual, aqueles que de fato creem em Deus e se arrependem dos seus pecados, tá? Então tem essa distinção daqueles que não obedecem a Deus, não querem relacionamento com Deus e não querem obedecer a Deus. E aqui, mais uma vez, ó, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Deixa eu soltar o áudio de novo aqui. Como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes, que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Apóstrofo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria. Ok, deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. Então, o que o Senhor está anunciando aqui? Ele está anunciando a misericórdia de Deus em meio ao juízo iminente. Então, ao mesmo tempo que Deus está exercendo juízo sobre todos os exércitos estrangeiros, né? Um juízo que já começou no início da tribulação. Depois, se esse curso conseguir chegar em escatologia, a gente vai poder estudar um pouco mais a cronologia dos eventos, tá bom? Mas Deus vai começar a exercer juízo em toda a terra e vai chegar um momento que esse juízo vai culminar nesse ponto aqui, ó, que é dessa pretensa guerra da coalizão mundial de vários exércitos, de várias nações se juntando para destruir Israel, e o Senhor vem e intervém. E em meio a esse juízo de Deus, que vai ter muita morte, muita destruição, Deus está estendendo a sua misericórdia e está clamando, se arrependam e voltem. Então, antes que esse dia chegue, Deus está ao longo da história, por meio dos seus profetas, por meio dos seus pastores mestres, por meio daqueles que estão pregando a palavra, e por meio dos eventos de juízo que Deus está trazendo ao longo da história, Deus está clamando, arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. E todos aqueles a quem o Senhor chama de uma maneira especial, eles estão se arrependendo e estão aprendendo a se submeter ao senhorio de Cristo. Então, essa esperança de salvação, ela está sendo anunciada aqui nesse trecho do texto do profeta, tá bom? Deixa eu voltar o áudio aqui para finalizar a leitura desse capítulo. Para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá,
O seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e... Ó, irmãos, mais um parênteses aqui. Então, o que Deus está ilustrando com esses gafanhotos? Está ilustrando as nações que vieram subjugar a nação de Israel e que foram, ao longo dos séculos, foram expropriando, né, a nação de Israel e foram espalhando a nação de Israel por todos os continentes. Então, primeiro veio o primeiro devorador, o gafanhoto babilônico, né, aquele que primeiro subjugou. Depois vieram outros reinos mundiais. Teve os assírios, depois teve os gregos e, por fim, os romanos. Então, foram 4 reinos mundiais que foram massacrando e expurgando ali Israel e humilhando Israel. E Deus está falando, eu vou compensar vocês, vai chegar um tempo em que eu vou restaurar vocês e eu vou eliminar esses reinos malignos de sobre vocês e eu vou estabelecer o meu reino e governar sobre vocês. É o reino milenar, é a volta do Messias, para que se cumpra nesse reino milenar várias profecias e promessas do Antigo Testamento, especificamente atreladas ao povo de Israel, à nacionalidade deles, tá bom? Deixa eu acabar de soltar o áudio aqui para a gente finalizar já esse capítulo. Louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. E, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Ok, então o que está acontecendo aqui, irmãos? É um anúncio futuro de um tempo que ainda não aconteceu. Isso que aconteceu aqui em Atos 2 foram as primícias do que Deus está fazendo, mas esse desfecho final que Joel descreve, ele aponta para um futuro que ainda não aconteceu. Várias nações farão uma coalizão mundial e uma pretensa guerra contra o povo de Israel, tá bom? Então isso ainda não aconteceu na história, tá? E esse derramar do Espírito nessas condições aqui, onde todos os israelitas, não vai ficar um único israelita disperso em nenhuma nação, todos voltarão para Israel e presenciarão, verão com os olhos deles essas coisas acontecendo, e essa geração desse tempo, toda ela se salvará. Isso ainda não aconteceu. Então, o que aconteceu em Atos 2, 1, 21? E Pedro evoca esse texto de Joel, como a gente vai ver no próximo bloco. Ele fala, olha, isso que está acontecendo agora é o que o profeta Joel profetizou. Pedro ainda não tinha discernido que aquilo era uma premissa, era mais um exemplo daquilo que viria a acontecer de forma plena em tempos futuros, mas ele associou o que estava acontecendo com as profecias do Antigo Testamento e ele cita Joel, como a gente vai ver no próximo bloco dessa aula, tá bom? E olha só a promessa aqui, ó. Depois que acontecerem essas coisas que ainda não aconteceram, que vão ser lá no futuro,
depois do dia do Senhor, depois de haver esse juízo de mortandade massiva sobre toda a terra e a destruição desses exércitos. Fica aparecendo aqui o propaganda, né, irmão? Porque a Bíblia é online. Deixa eu baixar aqui. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês comerão, ficarão satisfeitos. Aqui Deus está restaurando o reino a Israel, ó, tá vendo? Ó? Toda aquela história passada de ser subjugado, de humilhação, vai acabar. Deus vai colocar Israel numa condição de ser a principal nação da humanidade. Tá? Todos os povos vão se direcionar a Israel para buscar as instruções com o rei de toda a terra, o Senhor Jesus, que estará reinando a partir do templo de Israel, que vai ser reconstruído. Hoje tem uma mesquita lá, eles vão destruir, vão construir um templo onde será o palácio do Senhor Jesus. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Por enquanto, Israel ainda está sendo humilhado. Há décadas atrás, nós tivemos 2 guerras mundiais com um massacre de judeus. Israel ainda está sendo humilhado e destratado. Existe um sentimento de raiva e de ódio contra os judeus. Isso está espalhado em todo o mundo. Tá? Mas vai ter um tempo que Deus vai restaurar a glória desse povo e ele mesmo, como judeu, vai reinar ali. Então, naquele tempo futuro, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Quando? Depois do dia do Senhor, tá bom, irmãos? Então, houve alguns períodos da história onde as pessoas de fato tinham esses sonhos, que Deus se manifestava por meio de sonhos. Nós vimos isso acontecendo com Maria, com José, com Paulo, com Pedro, com várias pessoas no Novo Testamento, mas isso eram sinais de que Deus estava se manifestando daquela maneira, mas de maneira cirúrgica, por meio de algumas pessoas, por meio de alguns profetas e apóstolos. E isso anunciava que a plenitude de que haverá um dia em que todos receberão do conhecimento de Deus, diretamente de Deus. Esse é um anúncio de um derramamento pleno do Espírito. Pleno no sentido de que todos receberão a plenitude do Espírito e todos os povos, ou melhor, todas as pessoas chamadas para serem salvas, que estão em todos os povos, línguas, raças, tribos, nações, culturas, serão salvas as pessoas que são predestinadas para serem salvas em toda a terra, tá bom? E aí o Espírito vai ser derramado nessa plenitude. Nesse derramamento aqui é o início desse fenômeno, onde o Espírito Santo está sendo derramado, e agora ele não é mais derramado só sobre o rei, ou o profeta, ou o sacerdote, ou os apóstolos. Ele vai ser derramado a todo tipo de pessoa, e cada pessoa, cada crente se torna um sacerdote do Deus Altíssimo, tá bom? Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Não haverá mais acepção e distinção de pessoas, tá bom? Como isso já está acontecendo. Eu recebi esse derramar do espírito, você recebeu esse derramar do espírito. Mostrarei maravilhas no céu, mas olha que tipo de maravilha que é. E na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. É o juízo de Deus vindo sobre a humanidade. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá vendo? Não é o Jesus cor-de-rosa que vem distribuir alimento e curar doenças e deixar as pessoas ricas. É o leão da tribo de Judá que vem exercer juízo contra os inimigos de Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Tá bom? Deixa eu ler o capítulo 3 aqui rapidinho, o início,
Para vocês verem que isso está vinculado a o dia do Senhor está vinculado ao juízo contra as nações. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, tá vendo? A restauração do reino, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. É isso que essas nações perversas, estrangeiras, que odeiam a Deus, estão fazendo com os judeus, tá bom? Foram os babilônios, foram os sírio-fenícios, foram os gregos, foram os romanos, foram os alemães na guerra, os judeus tendo que fugir para tudo quanto é lugar do mundo. Então, esses povos que odeiam a Deus, por consequência, eles odeiam o povo de Israel. E o povo de Israel está humilhado e está disperso. E o Senhor está falando, eu no meu dia julgarei as nações. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui para a gente falar. Tiraram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. Ele está descrevendo os pecados, a perversidade desses povos. Que é que vocês têm contra mim? Olha só como ele vincula o ódio a Israel ao ódio a ele. O que é que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Vocês estão retribuindo por algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, com agilidade e rapidez me vingarei. Deixa eu pular aqui para o 11 até o 17 para ficar bem claro para vocês esse assunto. Depois vocês podem ler o texto inteiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali, faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio. E os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de leão. Quem ruge é leão, não é cordeiro. Aqui o Senhor é leão. Quem ruge é o Senhor. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Amém? Então acaba o texto ali, você pode seguir até o fim. Esse aqui é o livro de Joel anunciando todos esses eventos e o apóstolo Pedro vai citar que aquilo que aconteceu em Atos 2, que é o que a gente vai analisar no próximo bloco, tem a ver com essa sequência histórica e escatológica de Deus agindo em toda a terra, trazendo juízo e também esperança para os que se arrependerem, até que o governo dele, por meio de Israel, seja ratificado na terra e ele passe a reinar sobre toda a humanidade. Não só do trono dos céus, mas de um trono literal no tempo, no espaço, na história, lá em Jerusalém. Tá bom? Até o próximo bloco. Já nos vemos.